Oi, gente! Aqui é a Ana. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o bloco, gerenciamento do estado da nossa aplicação. E isso vai ser muito necessário para a gente entender quando a gente for codar lá na frente. Primeiramente, a gente precisa entender o que é o estado do aplicativo. O estado, de forma bem geral, é o modo como os elementos estão sendo apresentados na interface. Então, é como se fosse a foto do que está acontecendo com os nossos widgets. O gerenciamento desse estado é muito importante para qualquer API que for dinâmico, já que a gente quer que o usuário possa interagir, possa apertar um botão, possa escrever um texto e a gente possa reagir conforme isso aconteça. Então, a gente quer que ele receba uma resposta, que esse estado ele possa mudar, para não ficar sempre estático naquela foto. Para isso, a gente tem várias maneiras e um conceito que eu queria apresentar para vocês é sobre os widgets serem stateful ou stateless. A gente já comentou isso na aula de noções básicas, e esses dois widgets foram deixados para agora porque eles se relacionam muito com o estado. Como o próprio nome dele já disse. O stateless se trata de um widget sem outro estado, ou seja, ele é um elemento estático, imutável, como uma tela ou uma imagem. Já o stateful, ele é o contrário. Apesar dele também ser imutável, ele armazena o estado mutável de um objeto state separado. Tanto que quando a gente vai criar, ele cria um método chamado createState. E é diferente a criação dele do stateless, porque dessa forma ele consegue mudar o estado da aplicação. Indo agora para o block, o block significa Business Logic and Component, que significa lógica e componentes de negócio. Então, imagina ele como se fosse um bloco, uma caixa preta, que embrulha e gerencia toda a lógica e todos os componentes de negócio da nossa aplicação. Por ela passa uma esteira, no qual entram os eventos e saem os estados, como está aí nessa imagem. Esses eventos podem ser, por exemplo, eu apertar um botão, e o estado seria a mudança de cor que aparece nesse botão, depois que eu apertei. Então, essa é a interação do block com a nossa interface, que é o UI. Quando a gente for criar o nosso block, a gente separa da seguinte maneira. Temos a página, qualquer página, página X, e aqui a gente cria um arquivo com o bloco dessa página. E dentro desse arquivo vai ter os eventos, que a gente vai criar, que vai ser, por exemplo, apertar o botão, digitar o nome. E os estados, que seriam mudar a cor, abrir o menu. E a pasta que vai ter o block, que é o que vai gerenciar essas respostas. Para cada evento que for jogado dentro do bloco, a gente tem que saber qual estado que vai ser lançado. Dentro dessa pasta do block, a gente vai criar o Block Builder. Eu fiz esse desenho aqui para dar uma ilustrada. O Block Builder, ele vai receber eventos e ele vai lançar os widgets do novo estado. E quem vai estar fazendo isso aqui funcionar vai ser o block, que vai ser a nossa lógica. O Block Builder está dentro do pacote Flutter Block. E ele é um widget do Flutter que requer um block. E essa função Builder, ele se assemelha muito ao Stream Builder, caso você já tenha dado uma olhada nisso antes. Ele basicamente lida com a construção do widget em resposta a novos estados. Uma coisa muito interessante do Block Builder é que se a gente omitir o parâmetro do block, se a gente não der nenhum parâmetro para ele vai executar automaticamente uma pesquisa usando o Block Provider e o atual context. Então, ele vai procurar no contexto qual block que é para ser usado. Então, é bom a gente só especificar o block se a gente quiser um block que tenha como escopo um único widget e que não pode ser acessado por meio do Block Provider com o Build Context. E passando para um exemplo mais concreto, tem esse pedacinho aqui de código que está na própria biblioteca. Aqui a gente tem o scaffold, que vai ser a nossa interface, com o app bar, aquela barrinha de cima. E aí, o body vai ter o block builder, que a gente acabou de dar uma olhada. Esse block, ele está recebendo aqui
o bloco que ele vai ser usado e o estado desse bloco. E nele vai ter essa função builder, que é aquele nosso construtorzinho bem ali, que é essa caixinha. Nesse builder, a gente vai ter, bem no centro, um texto com um contador. E esse contador vai ser mudado toda hora, por isso que a gente precisa que ele esteja atualizando. E por isso que ele está nessa função builder, que precisa ser uma função pura, já que vai ser refeita várias vezes. Dando uma pulada aqui nessa parte onde tem um botão, aqui a gente pode ver que quando esse botão aqui é pressionado, a gente vai acionar o block, que está sendo counter cubed, e a gente vai incrementar. E caso a gente quiser remover, vai ser o outro botão, onde a gente vai chamar o outro método, que é decrement. Agora, se tratando bem de dentro do block mesmo, a gente tem a função map event to state. Esse método é muito importante para o block, e ele é chamado toda vez que a camada de apresentação, que é aquela interface, envia um evento. Então, voltando bem aqui, a nossa interface envia um evento, e como o próprio nome do método já diz, ele mapeia, map, o evento para um estado. Então, ele traduz esse evento para esse estado e vai devolver esses estados correspondentes. E aqui a gente só pegou essa parte para poder justamente mostrar isso. Uma curiosidade, não sei se vocês já pesquisaram sobre isso, mas o async, quando você usa o asterisco, quer dizer que você está se tratando de uma string. Diferente que o async, que é só assíncrono, que você usa em outras coisas. Por último, a gente queria falar sobre o equatable. A gente usou muito o equatable, foi muito importante, mas não tem muito a ver com block. O equatable é um pacote muito interessante e eu vou explicar para vocês por que a gente está usando o equatable. Quando a gente quer comparar objetos em Dart, a gente precisa dar um override no igual e no hashcode, já que para comparar duas instâncias, que são dois objetos, da mesma classe e com o mesmo construtor, acabam gerando objetos diferentes. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo. A gente tem a classe chamada pessoa. E a gente tem o nome dessa pessoa. E aqui, a gente cria a pessoa Bob, o objeto Bob. E ele vai receber a instância dessa classe, person. E quando a gente printar se Bob, que a gente acabou de criar, seria igual ao person Bob, isso dá falso. Porque a gente não está dando o override no igual e no hashcode. Então, para a gente não ter todo esse trabalho de ter que ficar fazendo isso e podendo errar e passando por muitas dificuldades, a gente está usando o Equatable, que basicamente faz isso para a gente. Para usar o Equatable, a gente estende, a gente herda dessa classe e ele dá o override no igual e no hashcode para a gente. Então a gente resolve esse problema bem rapidinho. Eu sei que foi uma aula muito curta, mas eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que chegou até aqui. E fiquem de olho no próximo vídeo.